Amém. Vamos orar. Pai, queremos colocar diante do Senhor, Deus, esse tempo, Deus, queremos pedir ao Senhor que a palavra do Senhor possa tocar nossos corações. Somente a Ti a glória, Senhor Deus. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. E nós estamos aqui, Deus, para contemplar um pouco mais da Tua grandeza, da Tua glória, da Tua majestade. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor esteja presente aqui, Deus, que o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Senhor possa transmitir a palavra do Senhor para nós, Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia aqui em Abacuque 2:14. Abacuque 2:14. Diz assim a palavra do Senhor: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu escolhi esse texto para introduzir a palavra, porque isso é uma verdade que vai acontecer. Essa é a visão final. Esse é o resultado final que a gente está esperando que se manifeste. O conhecimento da glória de Deus por toda a terra. Por toda a terra, como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória de Deus sobre todos, sobre tudo, onde não vai haver ninguém que não vai contemplar, que não vai participar de ver a glória de Deus. A glória de Deus é difícil de definir. Pensando sobre isso, eu vi que a glória de Deus a gente pode observar em 3 aspectos. A gente pode pensar sobre quem Deus é. Quem Deus é, quem Ele é. Ali está a glória de Deus. Agora também nós podemos ver a glória de Deus nas coisas que Deus faz. Naquilo que Deus realiza. E quando Deus faz algo na terra, isso é notório. E na palavra de Deus nós vemos até uma palavra que fala da fama de Deus. A fama daquilo que Deus é conhecido por ter feito. E o povo de Israel andava com essa reputação de Deus. Em momentos de juízo, Deus livrou Israel por amor a si mesmo, por amor à sua fama, por amor à sua reputação. Parece até egoísta isso. Mas é porque Deus é quem Ele é. Ele é Deus. Então, quem Deus é, o que Ele faz, mas tem mais um ponto. O que Ele merece. A glória devida ao seu nome. Então, a gente vai refletir um pouquinho nesses 3 pontos. E eu queria que você participasse comigo, a gente já cantou aqui, então vai ser fácil para você e talvez você possa até trazer mais luz a isso. Mas quem é Deus? Eu gostaria que o maior número de pessoas falasse. Quem é Deus? Fala aí. Deus é santo, criador, sustentador, humilde. Continuem.
Cavaleiro dos céus? Amém. Amém. Senhor dos exércitos, Príncipe da paz. Há mais para a lista, a gente podia continuar. Com certeza, a lista é muito maior. Conselheiro e tanto mais. Deus forte. A glória de Deus, eu procurei para ver outras pessoas que talvez falassem disso, e uma pessoa que eu respeito muito, um pregador que eu considero muito, é John Piper, e eu ouvi ele falando uma definição da glória de Deus. E eu gostaria de transmitir como ele transmitiu. E ele falou que a glória de Deus, ele poderia tentar, e ele disse, não dá para explicar, mas eu posso tentar explicar da seguinte forma, comparando a glória de Deus com um dos do caráter de Deus, que foi o primeiro que vocês responderam. Interessante, né? Quando pergunta quem é Deus, a primeira resposta aqui foi o quê? Santo. Santo. Você pensa o que é ser santo, o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é a perfeição de Deus. Deus é perfeito. É a grandeza de Deus. Ele é grande. E é o valor, a dignidade dele. Isso tudo junto forma a santidade de Deus. Agora, essa santidade, ela está totalmente desassociada de tudo o que não é Deus. Então, tudo que é mal, pecado, isso não faz parte da santidade. Porque Deus, ele como santo, ele não tem parte com nada que toque a maldade, que toque o pecado. Porque ele é santo, ele é perfeito, ele é grandioso, ele é digno. E lá em Isaías 6:3, nós temos aquilo que os anjos diziam, e clamavam uns aos outros, em Isaías 6:3, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. E talvez, como o Piper falava, você pensaria que o normal seria: a terra está cheia da sua santidade. Pois ele é santo, santo, santo. Mas não é da santidade dele que a terra vai estar cheia. A terra vai estar cheia da sua glória. Da sua glória. Então, a glória de Deus é a beleza manifesta da sua santidade. É aquilo que está público, é aquilo que pode ser revelado, aquilo que pode ser conhecido. Quando Deus se mostra a nós, meros imortais, a glória de Deus, sabe como eu definiria isso? Se nós contemplamos a glória de Deus, nós ficamos em é aquele No inglês tem uma palavra awesome. It's awesome, sabe? É o awesome. Não tem como traduzir, percebe? Não tem como traduzir. A gente traduz para o português e perde o que é a palavra. Mas é isso, Deus é isso. A glória de Deus é isso. Perceba você que Deus, tudo que existe, outra definição, que a segunda depois de santo foi criador, né? Por quê? Porque tudo que existe, tudo,
foi Deus quem fez. Deus criou. Se olha aqui, olha que lindo lá fora, as árvores, o vento batendo, olha que imagem linda, nunca reparei, eu nunca fiquei aqui assim, né? Mas você percebe a beleza da criação, não é lindo? Tudo, quando você vai para esses lugares turísticos, você vai para Foz do Iguaçu, você vai para onde for, qualquer lugar, qualquer praiazinha do Brasil que você for, e você contempla aquela natureza, você contempla aquele mar, você contempla aquela beleza, já é suficiente para você fazer, não é? Não é? Tipo assim, são coisas que deixam a gente de boca aberta. São coisas que Deus criou. Que Ele fez. E aí está a glória de Deus, que é o nosso segundo ponto. É o que Ele faz, o que Ele fez. E aí eu queria ler com vocês Neemias 6. Que aqui Neemias... A época de Neemias é uma época difícil. A gente se identifica com isso. E Neemias 6, não, 9, não 6, 9, 6. Troquei a bola aqui, 9, 6. A gente talvez possa ler um pedaço do 5 também, que fala assim: levante-se e louvem o Senhor seu Deus, louvem a Deus sempre e sempre, que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só tu és o Senhor, tu fizeste os céus e as estrelas, tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles, tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Aqui nós temos um pequeno relato de algumas poucas coisas que Deus fez. Agora veja que profundo que é isso. Que profundo. Deus fez os céus e as estrelas. Teve uma pregação que eu fiz aqui, que eu trouxe imagens de estrelas. E a maior estrela do mundo faz com que nós não consigamos aparecer no papel. Se a gente traz ela para caber, a maior estrela do mundo para caber num papel, a Terra não aparece, nem o Sol, nem o sistema solar aparece na folha. De tão grande que é a maior estrela que já se encontrou por telescópio, por medição à distância. E essa enormidade de estrela, aqui a palavra de Deus fala que eles se ajoelham e o adoram. Então, o Deus que criou essa imensidão de universo, esse universo tremendo, Ele fez cada uma dessas coisas. Ele fez as estrelas, a terra, o mar, tudo que... Agora tem uma frase aqui que é fundamental. Ele conserva a todos com vida. O fato dele ser Deus é que faz com que você hoje esteja aqui. Quando você faz assim, ó, você poder fazer isso é porque Deus permite. É porque Deus está aqui. Ele conserva-te com vida. Agora, uma coisa que é tremenda, uma ideia da vida, que para mim, quando eu entendi isso, eu falei, Deus, é só o Senhor mesmo. Porque vida, gente, sabe o que é vida? Vida é a presença de Deus. Vida é a presença de Deus. Não existe vida
sem Deus. Não existe vida sem Deus. Por isso, o que o pecado trouxe para nós? Morte. E o que é morte? O que é inferno? É a ausência de Deus. É onde não tem vida. É onde não tem vida, tem morte. Por que tem morte? Porque Deus não está lá. Então o inferno não é, é o terror. O inferno, gente, é quem não quer Deus. O inferno é onde Deus não está. As pessoas vão para o inferno porque elas não querem Deus. Agora, Deus, Ele fez tudo para que você não precise ir para o inferno. Ele fez tudo. O que Ele faz? Ele deu o Filho dEle, o Filho de Deus, aquele que as estrelas se dobram diante dEle. Ele veio e virou igual a gente. Ele se fez homem, se fez humano, se fez pequeno. E agora Ele andou na terra, Ele viveu entre nós. Mas não foi só isso que Ele teve que fazer, não. Já seria muito se Ele fizesse isso e depois voltasse para o céu. Já seria muito. Não, mas Ele precisou morrer. Ele precisou dar a vida dEle. Para que Deus pudesse dizer, agora vocês têm vida. Agora a morte perdeu. A morte perdeu, porque Jesus é a vida. Então, gente, o que Deus faz? Aí você podia escrever milhares de livros. Não, a Bíblia não é suficiente para contar tudo que Deus fez. Aqui está o highlight, está o destaque, o amarelão, certo? Por quê? Porque aqui é o que precisou, sabe, quando você estuda, você marca em amarelo, a Bíblia Deus olhou para a terra e falou, não, isso aqui precisa aparecer, isso aqui precisa aparecer, isso aqui, porque você já imaginou, a própria Bíblia diz que não caberia um livro se a gente fosse contar só o que Jesus fez. Você imagina toda a história desde a criação. Se a gente fosse sentar com Abraão e pedir detalhes. Abraão, me fala, como é que foi, Abraão? Me conta, acho que na eternidade a gente vai ter muito tempo para sentar com esses caras e perguntar para eles. Porque uma coisa que, para nós, gente, sabe uma coisa que me quebra a cabeça? Para nós, quando a gente lê, e Deus falou com Abraão, quando você está lendo, Deus falou com Abraão, você já tem toda a história, você tem o Gênesis, você tem que ele criou, você tem todas as confirmações de que esse Deus existe. Na palavra, se você precisa de fé, precisa, mas você já tem um monte de documento para que você tenha fé. Agora o Abraão ouviu uma voz do além, e ele disse, eu acho que eu tenho que ir daqui de Ur para algum lugar, essa voz está me dizendo, e você percebe que o que é fé? Isso foi o que Deus fez com Abraão. Agora, por que Abraão é tão interessante? Se você continuar Neemias, ele vai começar a falar de Abraão. Mas eu não vou entrar nesse ponto tão profundo, mas sabe por que é tão relevante o Neemias fala do Abraão ali, gente? É porque no Abraão, todos os povos, famílias da terra vão ter acesso a Deus. Todos, isso é o que Deus fez, Ele abriu um caminho, Ele abriu um meio para que todos os povos da terra, e não tem ninguém que fica de fora, não é só o brasileiro que tem essa bênção, essa bênção está para todos, para o boliviano, para o argentino, para todos, para o russo, para o ucraniano, para o afegão, para o paquistanês, para o guajajara, para o cinta larga e para qualquer nome de povo que você possa nomear.
povo que nem existe ainda, já tem isso, porque todos os povos da terra receberam. Isso é o que Deus faz, isso é a glória de Deus. A glória de Deus manifesta para que todos os povos o adorem. E aí a gente percebe aquilo que é o terceiro ponto, que é o que Deus merece. A glória que Deus, e só Ele merece. Esse é o tema, né? Para a glória de Deus, só para a glória de Deus. Só para Ele. Primeira Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Ele é digno. Ele é digno de toda a glória. Ontem eu tive uma experiência, eu venho orando pelas eleições já há bastante tempo. Mas sexta-feira eu fiquei incomodado que eu não estava me manifestando. E de certa forma eu tinha sido até encorajado a não me manifestar muito, né? Mas eu fiquei incomodado e eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar o que eu acho coerente. E aí eu falei, como eu não queria botar no Instagram e aí começar aqueles comentários de um dizendo contra o outro e tal. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma lista de transmissão para todos os meus contatos e eu vou mandar os vídeos que eu acho que eu tenho que mandar e as coisas que eu acho que eu tenho que mandar. E aí eu descobri alguns que retrucaram, foi bem pouco. Eu vi que a minha rede, todo mundo pensa mais ou menos como eu. Mas tiveram alguns que não. E aí um especificamente, ele me respondeu, porque eu pus um vídeo que era um pouco mais espiritual, e aí ele me respondeu assim, ele falou, o Estado é laico. E não precisa misturar essas coisas, religião não mistura com política. Sabe o que eu não respondi, eu não estava fazendo aquilo para entrar em discussão com as pessoas. Eu estava na tentativa de se alguém vai votar nulo, de repente pense melhor. Mas o que eu pensei quando eu li aquilo? Eu fiquei refletindo, eu falei, puxa, que pena. Agora, você percebe uma coisa do que a gente está falando aqui, da glória de Deus? O Estado pode ser laico do ponto de vista daquele que não tem conhecimento de Deus. Porque sabe o que acontece? Deus é Deus. Ele criou todas as coisas. A gente acabou de ver que nós estamos respirando porque Ele permite. Então, o governo só existe porque Deus permite. E se o governo não se manifesta nas questões espirituais, de alguma forma, aquilo vai afetar a gente. Porque se o governo se posiciona e diz, então, não, Deus não entra aqui, não tem como Deus não entrar ali. Ele pode até querer que ele não entre, mas não tem. O único lugar que dá para Deus não estar é no inferno. Agora, até lá Jesus foi. Perceba o que Deus pode fazer. Não é que ele não pode. Ele só não precisa estar. Porque Ele é Deus, Ele merece todo o louvor. Ele merece, Ele é digno. Você está vivo. Quando fala aqui, quer comais, quer bebais e faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Como que a gente faz isso, gente? Como que a gente faz isso para a glória de Deus? É só você pensar no melhor almoço que você pode imaginar. E vamos ser simples, pega ali um arroz com feijão, bife e batata frita. Tá bom, não tá? Saladinha.
Agora você já não gostou. Para a glória de Deus. Para a glória de... Agora, o que você pode fazer para a glória de Deus? Você vai dar uma garfada para a glória de Deus. Por que é para a glória de Deus? É para a glória de Deus porque aquilo está no teu prato, porque teve quem foi lá e plantou aquele arroz. Teve quem... Você pode agradecer pelo plantador do arroz. Você pode agradecer pelo engenheiro que pensou no trator que está ajudando o arroz a ser plantado. Você pode, assim, tem tantas coisas envolvidas naquele prato de comida, só que no fim de tudo, quem está? Deus, porque ninguém ia conseguir fazer aquela comida chegar na tua mesa se não fosse pela vida e presença e graça de Deus. Então, quando você vai comer, você pode comer para a glória de Deus, dando crédito a Deus, que é Ele que permitiu que você pudesse experimentar daquela maravilhosa comida, porque em tudo daquele prato tem conexões e tem relações com a grandeza do que Deus sonhou quando Ele pensou, farei o homem, a minha imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a terra. Quando Deus fez isso, Ele nos deu a capacidade de fazermos um prato bom de comida e deliciarmos com esse prato bom. Agora, sabe onde está o problema? O problema está quando o prato de comida é mais do que Deus para você. O problema é quando algo que não é digno passa a ter glória. E quantas vezes a gente não dá glória indevida? E eu vou ter que fazer uma observação, eu até simpatizo aí com o escudo, mas eu vou ter que fazer uma observação, né? O Atlético perdeu, então a gente tem que fazer uma observação, mas não é boa não, sabe por quê? Porque ontem quando a Libertadores terminou, deram glória ao Flamengo, deram, e lá na minha tela de televisão dizia assim, glória eterna. Não tem. Eu gostaria de saber daqui a 500 anos onde vai estar o Flamengo. Eu gostaria, não vou estar presente para saber, mas não vai ser eterno. Será que futebol vai existir? E não sei se 500 anos é muito ou é pouco, pode ser que dure bastante, algo que... Pode ser que dure, não sei, não dá para medir. Mas eterna? Não é eterna. A glória de Deus é eterna. A glória de Deus é eterna. E Ele é digno de glória. Eu posso criticar o meu time também, porque eu acho lindo quando eu vou no alto da glória. Eu gosto de ir lá, mas eu sempre falo isso, o time não merece a torcida, não merece a glória que a torcida dá, o que eles fazem, o show que você vê lá na arquibancada, é lindo, é maravilhoso, mas não merece. Diferente de Deus, Deus merece a glória, gente. Deus merece que as torcidas do Brasil todas se juntem, com todas as bandeiras, com todas as cores, com todos os tambores, encham mais do que um estádio e gritem, glória a Deus! Ele é digno. Para Ele vale a pena esse movimento todo. Para Ele vale a pena as bandeiras, vale a pena o rojão, vale a pena, tudo vale a pena. Para Deus vale a pena. Você pode gastar todo o dinheiro que você tiver. É digno. É digno. É digno. Tudo que você tiver, você quiser ofertar para Deus, é digno. Ainda não é suficiente. Perceba que ainda, aqui o texto de Neemias fala, ainda o nosso louvor não é suficiente.
Por quê? Porque junto com a gente ainda tem as estrelas, e as estrelas são um pouquinho maior que a gente em tamanho, mas não pensam igual a gente. Então, outra coisa que é maravilhosa sobre nós, criaturas de Deus, é que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, onde a gente pensa, onde a gente escolhe. E eu acho que Deus fica muito feliz quando a gente escolhe Deus. Porque daí ele deixou a gente participar. Ele deixou a gente dizer, nós queremos. Porque muitos estão dizendo que não querem. Muitos estão dizendo que não querem. E aí, gente, a gente tem que chorar quando a gente vê as pessoas debochando de Deus. A gente tem que chorar. E eu quero fechar com isso, porque hoje é dia de eleição. E eu tremo, eu temo, eu também oro, mas eu fico pensando o que vai ser hoje à tarde. O que vai ser hoje à tarde? Porque uma coisa vai ser, Deus continua sendo Deus. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada na glória de Deus. Só que eu pessoalmente, sabe o que eu fico pensando? Vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso. E aí eu fico pensando, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Só que tem um outro lado que é a oração que eu continuo fazendo. Que é a oração que Moisés fez. Deus, não por causa de nós não merecemos, nós não somos dignos, perdoa-nos, continua nos perdoando, mas por amor do teu nome, para que o Senhor não seja envergonhado, dá-nos a vitória. Agora, ele não vai ser envergonhado de maneira nenhuma, se o resultado não for o que eu acho que tem que ser. Ele não vai ser, porque ele é Deus. E a glória dele permanece. E se perseguição, e se o levante do inimigo e das trevas se levantar contra a igreja de Jesus Cristo, onde você vai estar? De que lado você vai estar? Creio que você vai estar dizendo ao Senhor de toda a terra, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, eu continuo fiel a Ele, só a Ele, para a glória dEle. E não importa se o juízo de Deus tiver que vir sobre nós, ai de nós, mas é para a glória dEle. Senhor, nós queremos dizer que entendemos um pouquinho, Deus, hoje um pouquinho entendemos da sua glória. Um pouco mais queremos poder dar ao Senhor. Na verdade, tudo, Deus, damos tudo, que a gente possa cada vez mais glorificar o teu nome. Porque como John Piper também diz, que o Senhor é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos em Ti. Então, que nós estejamos mais e mais satisfeitos na Tua pessoa, na Tua grandeza, na Tua beleza, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno, que nós possamos fazer o Teu nome conhecido, que a Tua glória seja conhecida, que o Senhor seja adorado em toda a terra, que todos os povos se dobrem e adorem o Teu nome, Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno. Amém. Amém.